Boa tarde, Dr. e Mestre Augusto Henriques, licenciado em Medicina Osteopática pela Universidade Pública Britânica e com um currículo invejável, para o qual quem queira obter mais informações poderá aceder ao seu site www.osteo.pt. Então, Dr. Augusto Henriques, muito obrigado então por ter acedido ao nosso convite para nos elucidar sobre a osteopatia, o seu papel na prevenção e tratamento de doenças várias e a pertinência de o mesmo ser legalizado, devidamente validado e integrado na sociedade portuguesa. No meio disto tudo, podemos começar, talvez, pelo início da sua ligação à osteopatia. Como é que ela surgiu na sua vida? Como é que nasceu este interesse por ela? Antes de mais nada, muito obrigado, muito boa tarde e agradeço o convite. Antes de mais também quero informar que muito ficará por dizer, muito ficará por informar e peço desculpa, estou um pouco cansado, mas não podia deixar de vir cá para ajudar nesta situação. Pela disponibilidade. Eu fiz o 7º ano com 16 anos, no Liceu Nacional de Porto Alegre, estudei no colégio em Porto Alegre e sempre tive muito interesse e muita apetência para a medicina e para a mecânica. E houve várias situações, desde doenças de familiares que não tinham solução, outras situações da literatura que eu lia e que, quando era miúdo, e que me chamava a atenção, e então houve um episódio interessantíssimo. Um dia estava a ler um daqueles livros de quadradinhos, como se dizia antigamente, e havia, portanto, estávamos já na conquista da época espacial, e havia um planeta em que estavam supostos aterrar uma nave espacial e tiveram um acidente. E o acidente foi grave, e então o comandante estava a ter um colapso cardíaco, enfim, uma situação, estamos a falar de um livro de quadradinhos. Sim. E não havia medicamentos, não havia nada, e a copiloto, que era uma senhora, era médica dessa altura, do futuro. E então, isto mesmo escrito lá, que fez pressão na zona suboccipital e conseguiu debelar aquela situação que o senhor estava a ter devido ao stress e aqueles problemas todos. E eu pensei assim, olha que medicina tão interessante. Isto por acaso ficou. Pronto, e foi nesse sentido. Entretanto, eu, como disse, fiz o 7º ano com 16 anos, fui levado à classificação e o país nessa altura estava numa época muito conturbada. Desde passagens administrativas, nas universidades, enfim, é uma preocupação. E eu queria me obrigar a estudar, a ser um bom profissional. E nessa altura, já agora diga-se, contávamos pelos dedos das mãos as pessoas que fizeram o 7º ano com 16 anos de idade. E sempre me seduziu novas fronteiras, novos países, novos mundos. E soube da osteopatia, da medicina osteopática. E então foi assim que eu... Mas soube cá em Portugal? Soube em Portugal, acabei por evoluir, depois acabei por ir para a Inglaterra e verificar as coisas, e foi aí que ingressei, como tal, na escola mais antiga e maior da Europa da osteopatia, fundada em 1917. Pelo Sr. Dr. Martin Littlejohn, que foi discípulo do fundador da medicina osteopática e cirurgia dos Estados da América, que depois falarei sobre isso. Já agora, se me permite, avançando um bocadinho no tempo e depois para recuarmos, a British School of Osteopathy neste momento tem o status de universidade, foi-lhe dado este estatuto publicamente, recentemente, há poucos meses, pelo governo britânico, onde podem dar graduações universitárias. Portanto, é uma distinção enorme e, claro, no Reino Unido, como sabemos, brinca em serviço. E um exemplo para o que nós pretendemos fazer cá em Portugal. E pelo qual tem batalhado. Exatamente, e isto é que será o importante para nós, que é promovermos a poupança de recursos. Porque aqui poderia já evoluir, peço desculpa saltar um bocadinho, isto é tanto e que há para dizer que, enfim, a poupança de recursos, onde é que eu quero chegar já agora? E depois voltaremos a explicar para trás para explicar o que é a osteopatia. Sim, depois entraremos mesmo na osteopatia, o que é a osteopatia. A maior parte das condições, eu já disse isto algumas vezes, a maior parte das condições do sistema neuromusculoesquelético, e não só, temporariamente e sintomaticamente, autorresolvem-se. Os pacientes não precisam de fazer nada para que o problema se resolva. Simplesmente, e tenho que dizer que não é nenhuma medicina cura tudo e que ninguém consegue resolver os assuntos todos. Claro. Mas em situações que seja pertinente, que seja importante que se faça um diagnóstico diferencial correto
em que instituía uma terapia apropriada. Se o paciente não vai a uma pessoa que esteja devidamente formada, com um elevado estadio do conhecimento, estes recursos perdem-se. Nós já temos ouvido pessoas dizer: fui a tal lado, senti-me melhor, sintomaticamente, claro está, senti-me melhor, mas agora, passados uns dias, passados uns tempos, eu estou outra vez na mesma, se não pior. E este é que é o grande problema, é que as pessoas não são devidamente diagnosticadas, devidamente tratadas. O problema que se levanta é que, numa situação que era, por exemplo, de caráter agudo, eventualmente passará à crónica, portanto, haverá recidivas. Quantas pessoas não dizem: vou tendo isto, faço aquilo, melhor, mas cada vez estou a sentir pior. E passados os anos, estou cada vez pior. E muitas vezes as pessoas não reparam nisto. Portanto, há recidivas e o problema que estava num estadio pré-patológico, passa patológico, fica crónico. E isto é de veras grave para o país e para a saúde das pessoas. Pronto. Então, e agora, a osteopatia? A osteopatia, digamos, com um senhor doutor que era cirurgião na 9ª Cavalaria e na 21ª Milícia no estado do Kansas, nos Estados Unidos da América, na Guerra da Secessão. Por sorte estava do lado que ganhou. Que era o senhor doutor major, no posto de major, major cirurgião, portanto, o senhor doutor Andrew Taylor Steele. Ele teve muitos problemas, teve filhos que morreram com a cefalite letárgica, já não é meningite, para as pessoas compreenderem, vou usar a terminologia simples, senão. Portanto, morreram com algumas doenças e ele chegou a várias conclusões em que, já agora diga-se, nessa altura era proibido tocar num cadáver de uma pessoa branca. Esse senhor doutor chegou a andar a visitar os cemitérios dos índios para estudar anatomia, porque era sacrilégio, enfim, entre aspas, fazer estas coisas. E, portanto, ele conseguiu correlacionar várias situações de estrutura, de função, e isto, eu posso dar um pequeno exemplo para as pessoas compreenderem, porque senão a estrutura governa a função. Por exemplo, se houver um osso que esteja a fazer pressão numa veia, vai dificultar a circulação. Claro que há sempre anastomose, há várias situações que se resolve, que o organismo é inteligente e resolve. Mas isto é só para dar um pequeno exemplo, então, não é? Pronto, que é um exemplo, entre aspas, prático para compreender. Então, se tivermos um tubo e o pressionarmos, o líquido não passa. Portanto, isto é importante, é um pequeno exemplo que eu estou a dar. E então, o que é a osteopatia? A osteopatia é uma abordagem estrutural à saúde. Enquanto que estou a ser redutor, portanto, perdoa-me nesta situação, mas o exemplo é para ser, digamos, factual, para as pessoas compreenderem. Portanto, enquanto que a osteopatia é uma abordagem estrutural à saúde, a medicina alopática, ou convencional, digo medicina alopática porque, como sabe, eu tenho atuado como perito na Organização Mundial de Saúde para a osteopatia, para vários documentos. E onde se diz, não se diz medicina convencional, medicina a nível oficial da Organização Mundial de Saúde, medicina alopática, porque é a medicina dos antis, do teu prefixo antibiótico, antihistamínico, anti-inflamatório, antiálgico, analgésico, que juntou com a cirurgia que era da provisão. Nós derivamos da cirurgia. Então, enquanto a medicina... Exatamente. A medicina osteopática é uma medicina, digamos, que visualiza a saúde, a medicina alopática visualiza o tratamento da doença. O Emile Zola tem uma anedota que eu adotei. É como se tivéssemos um leito de um rio, onde corre a saúde e a doença. É claro que os extremos tocam-se, e eu estou a ser redutor, com todo o respeito tenho para a minha profissão e para a medicina convencional ou alopática, com todo o respeito como tal. Portanto, corre a saúde e a doença no leito do rio e, jusante, está fortemente posicionada a medicina alopática. A montante está fortemente posicionada a medicina osteopática. O que é que quer dizer com isto? Agora o exemplo. É que são tantos os pacientes que estão a afogar que a medicina alopática não tem tempo, nem se lembra, nem pode ir. Montante ensinar os pacientes a nadar e evitar que caem para a água. Como disse, isto é um exemplo de uma anedota de Deus lá. A osteopatia é preventiva da saúde, é preventiva da doença, aliás. Exatamente. É uma coadjuvante da saúde. Exatamente. Nós achamos dando indicações de formas de viver, dando maneiras de isso é uma das maneiras de vida. Portanto, como eu disse, a medicina osteopática visualiza a saúde, a melhoria da saúde e a procura do estado de saúde total como melhor forma de combater as doenças. Mas a sua área de intervenção? A área de intervenção. Como eu disse, a osteopatia, portanto,
intervém de uma forma, portanto, é uma abordagem estrutural à saúde, e se não é na primazia química, para ser abordagem estrutural tem que haver alguma coisa, tem que haver uma intervenção, e essa intervenção é manual. Nós sabemos muitas técnicas osteopáticas que implica conhecimento e qualidade e a forma como elas são aplicadas, e como, e onde, e porquê, e devido ao quê, e para o quê, e em que damos primazia ao maior sistema do organismo, que é o sistema neuromusculoesquelético. O Sr. António Paiva não existe para comer. O Senhor não existe para urinar. O Senhor não existe para digerir. O Senhor existe para se mover. Todos os outros sistemas existem para aliviar, para nutrir, para permitir a locomoção, digamos, o movimento. Nós somos movimento. E na osteopatia nós demos digamos, uma relevância especial à gravidade. Porque a gravidade está sempre a atuar contra nós. Eu às vezes brinco com os pacientes e digo, recusas de ir a passar umas férias para a Lua, ou a fazer termas a Marte. As pessoas também não podem viver onde há imponderabilidade que anda em água, então não é, porque não estamos adaptados para isso atualmente, e por vezes, porque a gravidade os afeta. Então, há situações que são veras importantes. Nós achamos, o núcleo central da osteopatia é que, se nós tivermos o organismo a funcionar corretamente, o organismo tem capacidades para se regenerar, para a sua autocura. E vejamos, nós na osteopatia dizemos que nós não curamos nada, nós só tratamos, nós estimulamos o organismo para que os mecanismos, para que a homeostasia proceda da melhor forma. A homeostasia, já agora, é o básico que todo estudante de medicina, seja osteopática, alopática, quem está na área da saúde tem que saber. A homeostasia é a capacidade inerente que o organismo tem para o bem-estar e que espera por várias razões. Portanto, nós nascemos para a saúde e não para a doença. Exatamente. E nós, o estado natural do ser seria um estado de saúde. E é interessante que há muitos profissionais de saúde que às vezes se admiram como é que eu consigo chegar a certos diagnósticos enquanto que eles têm certas dificuldades. Até mesmo de neoplasias. É que a razão é simples. É que nós fomos ensinados a ver o normal e aquilo que sai do normal. Nós não somos ensinados a estudar e só estudamos aquilo que é anormal. Nós temos que saber primeiro o que é o normal. Eu olho para o senhor, por exemplo, eu estabeleço em si o normal. Nós não temos. Exato, pega em mim. Imagina eu vim a uma consulta sua. Exatamente, nós não temos protocolos rígidos de tratamento. Sim. Nós temos princípios e temos conceitos. Já agora há quem argumente que a osteopatia foi a primeira profissão, a medicina osteopática e cirurgia, como estão nos Estados Américos, os meus colegas são cirurgiões. A osteopatia foi a primeira profissão a ter princípios definidos, princípios científicos, como tal. E que baseamos nesses princípios. Portanto, nós, para os princípios, se eu tenho um problema e eu adapto-me assim. Nós somos uma medicina centrada no paciente. Cada caso é um caso. Eu nunca tratei um caso da mesma forma. Eu nunca vi o mesmo paciente. Isto é o mesmo paciente, peço desculpa. Eu nunca vi um paciente igual ao outro. Chutei duas mãos, graças a Deus. Graças a Deus. Tenho uma cara, tenho um nariz, também. Eu tenho orelhas, mas eu também tenho, mas somos diferentes. Também. Porque, e depois lá está, nós estabelecemos que tem que haver diferenças, e há diferenças nas pessoas. Também. Temos digamos, a situação que está agora eu chegava a uma consulta com o Dr. Augusto, imagino, doía umas costas, pronto, é uma coisa com certeza que aparece muito, não é? Sim, mais de 50%, porque as pessoas pensam que os osteopatas só tratam problemas nas costas, estão muito enganados. Mas imagina, então eu chegava lá com isso e como é que me abordaria? Já agora, permite que eu também diga isto, nós não tratamos nem doenças nem sintomas específicos, nós tratamos a pessoa num todo. Exatamente. Nós olhamos para um todo. Veja-me só este pequeno exemplo e depois repita-me depois outra vez a pergunta, não esqueça. O hidrogênio e o oxigênio à temperatura ambiente são gás, certo? Sim, aumentando. Então, e o hidrogênio e o oxigênio à temperatura ambiente conjugados, H2O, é líquido à temperatura ambiente. Outra, por exemplo, o gelo sólido flutua, em vez de ir para baixo, é para cima, também flutua na água. Então, isto é um pequeno exemplo. Como podemos verificar aqui, o todo tem propriedades diferentes do individual. H2O tem propriedades completamente diferentes do H e do O, ou do H2, como tal, completamente diferentes. Veja, aqui é um pequeno exemplo. Então nós não podemos ser tão redutores, enfim, como tem havido muitos pensadores,
filósofos ao longo dos tempos, e enfim, etc. Eu estava a pegar no exemplo, eu chegava, portanto, como um exemplo de uma pessoa que se iria queixar de uma leita, neste caso uma leita genérica. Para encurtarmos, então era assim. Uma primeira consulta normalmente leva 1 hora. Eu tenho que fazer um historial exaustivo, tenho que saber. Já agora, nós na osteopatia temos uma abordagem, isto é um grande nome, abordagem biomédico-psicossociológica, incluindo a parte ambiental e cultural. Portanto, nós olhamos para a pessoa num todo. Fazemos perguntas variadas, tudo é confidencial, como é óbvio. Com certeza. Então, faço muitas perguntas. De várias áreas de intervenção, no meu caso, como consultante. Perguntas, desde a indicação que está a tomar, cirurgias que já teve, porque há contraindicações, há várias situações, saber a sua família, o que é que faz, o que é que não faz, a sua profissão. Bom, tem que fazer muitas perguntas. Quando é que apareceu os seus problemas, do que é que se queixa, quando foi a primeira vez que apareceu o problema, o que é que se passa atualmente. Enfim, temos que fazer um historial completo, doenças passadas, desde a tensão arterial, tem que saber tudo isto, problemas digestivos, se há, se não há, como tudo está a funcionar, todos os sistemas. Portanto, nós fazemos uma cobertura total do que se passa ao seu nível individual. Inclusive a nível dos... O senhor nessa altura é o centro do universo. Mas recorre também a meios complementares de diagnóstico. Isso é importantíssimo na medicina osteopática, na osteopatia. Digamos, ir a um osteopata, ou um médico osteopata e cirurgião nos Estados da América, não há diferença em termos de conhecimento, não pode haver mesmo, com a medicina convencional. Nós estudamos anatomia, eu próprio estudei por um esqueleto de anatomia, um esqueleto verdadeiro. Eu tive osteologia, tive artrologia, tive biologia, tive patologia, enfim, tudo isto, né? Como é óbvio, então, depois mais à frente no curso, né? Práticas clínicas, tudo isso, como tal. Portanto, é um curso, digamos, eu próprio sou, como sabe, como disse, sou licenciado em Medicina Osteopática pela Universidade Pública Britânica, neste caso a Universidade de Westminster, e o meu grau de licenciado está registrado já em Portugal, na Universidade de Lisboa e na Direção-Geral de Ensino Superior. Portanto, têm qualificações necessárias para poder analisar vários indicadores de saúde que são usados também pelos médicos homeopatas, pelos médicos da Clínica Geral. Sim. Tem mesmo que ser, porque o osteopata tem que saber fazer diagnósticos diferenciais. Isso é condição sine qua non. Mas também tem diagnósticos muito específicos. Sem dúvida. Da área, não é? Sim, são mesmo só da vossa forma. Exatamente. Que é um diagnóstico estrutural e funcional. Portanto, nós estabelecemos um normal para si, como pessoa humana, como entidade única e própria. Como eu disse, com um bocadinho de sentido de humor, o ser é o centro do universo. Nesse momento, estamos a olhar para si, damos toda a atenção para aquilo que o preocupa, para aquilo que lhe dá problemas, sejam eles físicos, sejam emocionais. Portanto, nós abordamos todas as áreas. Mente e espírito. E as suas áreas depois de intervenção específica são com as vossas, com as mãos para um osteopata são fundamentais. São fundamentais. Enquanto instrumento de trabalho e de diagnóstico também. Sim, como por exemplo para um cirurgião também. Exatamente, para um cirurgião. Mas já não tanto como instrumento de diagnóstico, mas de reparação. É quando no vosso caso também são instrumentos diagnósticos. Excelente o que está a dizer, porque nós por vezes não conseguimos separar, para não dizer quase sempre, o diagnóstico do tratamento. Porque a partir do momento que nós pomos as mãos num paciente, o organismo está vivo e está a reagir. Porque aquilo que nós fazemos é baseado na neurofisiologia. Portanto, isto não faz coisas por fazer. Claro, não é? Já há muita investigação, já há muito que está desenvolvido na neurofisiologia e nós aplicamos tudo isso perante o diagnóstico que se fez, as patologias que o paciente tem, as deficiências que possa ter a nível físico, também, como as suas sequelas a nível emocional e mental. A osteopatia tem que saber de tudo um pouco. Um osteopata, como disse, tem que ter um conhecimento e faz uma abordagem biomédico, psicossociológica, incluindo a parte ambiental e cultural, e isto também envolve conhecimento de dietéticas, nutrição. É um curso exaustivo. Eu percebi o seu ponto, percebi onde quer chegar e penso que isso também ficou claro para quem nos esteja a ouvir. Espero não estar a falar muito rápido. Não está. Todavia, essa questão das mãos, deixe-me, porque se calhar é um pressuposto meu, de cultura geral. E nós temos este conhecimento. Eu tenho a ideia que um osteopata é uma pessoa que tem umas mãos milagrosas. Sim, nós desenvolvemos a palpação. Sim. E também desenvolvemos a própria sessão em si. Então, nós desenvolvemos a palpação, temos muitas aulas técnicas e, digamos, eu quando toco
em algo, para mim, indica várias situações, desde a temperatura, a umidade, etc. Não é... Por exemplo, quando se cumprimenta um paciente, isso para nós já nos revela situações. Se o paciente vem com as mãos suadas, se não vem, está em estresse, se não está em estresse, gostamos de ver o paciente andar. Eu gosto sempre de acompanhar os pacientes à porta do consultório. É importante ver os pacientes andar. Portanto, e por vezes, até o ideal, eu já tive um Stradivarius e um Guarnieri del Giso no meu consultório, de um eminente violinista, não posso dizer o nome, americano, por exemplo, que veio a Portugal, que eu tento cancelar aí o concerto e não sei o quê, já foi há uns anos. E portanto, como já tive lá um daqueles grandes, é um violoncelo, salveiro, esqueci de nomes, uma coisa enorme, contrabaixo, é isso mesmo. E até pedi ao paciente que me trouxesse para eu ver como é que ele tocava. Também. Eu peço desculpa da minha ignorância a nível da música, mas eu não posso saber. Não faz parte da vossa formação. Exatamente, não é? Exatamente. Não se pode pedir mais. Eu lembro-me, a osteopatia, por exemplo, sensibilizou-me há muitos anos. Lembro-me de ter visto uma reportagem sobre uma companhia de bailado profissional holandesa na televisão, que era uma companhia de referência, de topo mundial, não só europeu, e lembro-me de o indivíduo que fazia esses programas, que era o solista da companhia holandesa, ter tido que interromper o bailado, que é extremamente exigente em termos físicos, e fazer questão de apresentar o osteopata que o acompanhava e que tinha trabalhar na recuperação e novamente lhe dar a capacidade de atuar. E, curiosamente, eu gosto de bailar e assisto de vez em quando a problemas televisivos sobre isso e ainda tenho reparado também, porque curiosamente, em algumas companhias de bailado, na ficha técnica, entre os coreógrafos, e vem lá médico osteopata, que acompanha permanentemente a companhia. Sem dúvida. E está muito ligado, penso eu, àquilo que me disse há bocado, que é uma arte do movimento, do bailado. Exatamente. E eles têm que estar num estado capaz de um movimento sobre-humano, não é? Eu tenho vários pacientes que me consultam, talvez por causa da minha experiência profissional, que eu estou formado há 30 e poucos anos, né? Estes níveis do bailado, do futebol, claro. Guarda-redes, enfim, estou-me a lembrar recentemente, por exemplo, enfim, portanto, sem dúvida que são situações que são importantes. Já agora também gostava de dizer que gostava de prestar aqui a minha homenagem à primeira osteopata portuguesa, que foi uma senhora doutora inglesa, foi a doutora Margaret Christine Reynolds Edelman. E o primeiro consultório... Cá em Portugal? Sim. Doutora Margaret Christine Reynolds Ela veio para Portugal, radicou-se cá. Estava cá desde os anos 60. Sim. E o primeiro consultório onde eu trabalhei, que eu formei em 1983, é a data da primeira formação, neste caso de ensino britânico, superior britânico, onde eu trabalhei durante 5 anos, que ela tinha uma certa idade, também até o seu falecimento, enfim, tudo isso. E foi a primeira osteopata em Portugal, estava cá desde os anos 60. E foi uma pessoa então de referência para si. Sem dúvida. Aprendeu muito com ela. Quer dizer, no sentido de experiência pessoal, porque profissional eu tinha que no Reino Unido nós temos de sair das faculdades competentes e seguros, é que ali não se vê, como isto não é de fazer em outros países, Deus me livre, para que possa estar a dar um exemplo de outros, digamos indiretamente, dar alguma indireta, se me fazem entender com esta cacofonia, mas no Reino Unido, quem sai de uma faculdade do Reino Unido tem que saber o que está a fazer. Isso aí, honra seja feita. O mesmo se passa noutros países, como é óbvio, para não estar agora a mencionar outros, não é? Mas estou a falar do Reino Unido, foi a minha formação. E como tal, mas queria deixar este meu respeito para com esta senhora doutora, porque viu desde mulheres adias, a governantes portugueses, diretores hospitalares espanhóis, vinham cá, que foi na rua, o primeiro consultório osteopático em Portugal foi na rua Paulo de Bandeira, número 15, 1200 Lisboa. Agora o número 15 está um bocadinho mais abaixo, porque não há obras. Portanto, foi interessantíssimo, uma experiência maravilhosa. Já estamos quase no fim da nossa conversa, isto passou tudo a correr no instantinho. É verdade. Quer narrar algum caso como exemplo de um tratamento que lhe deu, sei lá, particular satisfação? É sempre difícil porque são tantos, mas por exemplo, recordo-me uma vez de uma situação de uma senhora que tinha um problema na coluna, que tinha úlceras varicosas. Úlceras varicosas são onde? Nas pernas, desculpe. E devido ao tratamento osteopático, claro, com certos aconselhamentos, etc., resolveu-se. Como, por exemplo, recordo uma vez de uma senhora, isso incomodou-me bastante, tive que aceitar o pequeno presente que a senhora trouxe.
O senhor sofria de frieiras. E eu resolvi-lhe o assunto. E a senhora disse-me, senhor doutor, tem que me aceitar isto, porque isto é a luz ao fundo do túnel. Ficava semanas de inverno na cama. Isso é uma coisa muito grave. É horrível, senhora. Horrível. Já viste quando frieiras, já pensei uma coisa mais ligeira. Ficava mesmo de cama, a senhora. E pronto, e foi mesmo obrigado a aceitar. É isto que eu estou aqui a explicar agora. Sim, porque cada caso, é assim, cada caso, osteopatia, já agora. A osteopatia é uma filosofia de vida. A osteopatia não é só manipulação osteopática. Eu sou uma pessoa feliz por ser osteopata. Devido ao meu conhecimento osteopático, e era para estar a fazer um doutoramento nessa área, mas não estou porque houve aqui situações que queriam saber que eu tinha descoberto e eu recusei porque não estávamos na altura exata para eu apresentar, que foi durante a entrevista, e foi aqui em Portugal, na Universidade Pública, e eu recusei-me, e então nas sequências do meu segundo curso de mestrado, que é um outro doutoramento interessantíssimo, então, sabe que isto às vezes temos situações... Espera, ia-me dizer, é que já estás vendo no fim, ia-me narrar que na sua vida... agora perdemos um bocadinho. Pois. Eu estava a dar... Demos o exemplo da doença, daquela senhora das frieiras. Eu estou a dizer que, por exemplo, eu sofria de dor de garganta, amigdalites, gripes, etc. E devido ao meu conhecimento osteopático, conheço muitas pessoas que me conhecem e perguntam se me vieram doentes nos últimos anos. Porque ninguém vê doente. Com isto também doença, não é? Quer dizer, com certeza, se tiveres que olhar por mim, sim, mas tem uma se não pusermos combustível num carro, não chega, por exemplo, de Lisboa ao Porto, né? Portanto tem que seguir protocolos, etc. Bom, isto que eu estou a levantar é só, digamos, só que eu estou a falar de mim, não, enquanto eu não tiver isto cientificamente demonstrado, eu não evidencio a ninguém. Pronto, é para mim, para a minha família, poderei dar eventualmente os seus conselhos indiretos para ajudar as pessoas, são coisas inócuas, portanto, que não fazem mal, antes pelo contrário. Já agora temos que falar que, por exemplo, se não tivermos cuidado com tudo, se bebermos muita água, se bebermos 20 litros de água num dia, morremos envenenados com água, começa com o edema cerebral. Portanto, tudo faz mal, tudo faz bem, um peso exatamente contra medida. Portanto, enfim, eu até peço para ter agora assim, aqui um bocadinho deste tema, pode parecer iniciativa da minha parte dizer isto, mas é algo que eu estou orgulhoso de ser osteopata, ter este conhecimento e do que é a verdadeira osteopatia, daquilo que eu considero e que eu bebi na fonte. Portanto, foi no Reino Unido, fiz anos com os Estados da América, desloca muitos hospitais nos Estados da América e faculdades de medicina, então aqui há dezenas e dezenas de faculdades de medicina osteopática e cirurgia nos Estados Unidos da América. Há para cima de 100 mil médicos, osteopatas e cirurgiões. Muito obrigado. Nada, obrigado. Vamos ter que chegar ao fim. Muito obrigado pela paixão que demonstrou, que tem, que é evidente e que eu desafio quem nos ouça nesta pequena entrevista gravada, que nós vamos difundir livremente no YouTube, que sirva de aperitivo para a noite em que há de estar aqui, de uma conversa livre e informal, para responder todas as perguntas que lhe queiram colocar. Muito obrigado, Dr. Augusto Henriques. Foi um prazer. Muito obrigado.